Cumprimento o nosso presidente da seccional, Juliano Mandelli Moreira. Cumprimento a vice, que não estou vendo aqui, Gisele Kravchichin, seus nomes, toda a diretoria. Cumprimento Pedro Miranda, presidente da CASC e demais integrantes. Cumprimento Tiago Custódio e demais membros da comissão. Cumprimento o presidente da Associação de Lages, Gabriel Tunes. Conselheiros estaduais, conselheiros federais, membros honorários vitalícios, membros natos. Faço uma saudação especial ao meu cunhado e advogado Pedro Braga, e também a todos os advogados e advogadas aqui presentes e os que nos acompanham pela internet. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui na tribuna da advocacia, o solo sagrado da advocacia, na casa da cidadania, na casa da democracia, na casa de defesa da liberdade e dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Meu nome é Richard Silva de Lima, tenho 55 anos de idade, sou casado, pai de 4 filhos, me formei em dezembro de 1995 pela Universidade do Planalto Catarinense. Em 1996 fiz a Escola da Magistratura aqui em Florianópolis. Tenho 28 anos de advocacia privada, 28 anos ininterruptos de advocacia raiz, advocacia de balcão, advocacia genuína. Nunca fui e não sou vinculado à política partidária. Portanto, se eu chegar ao tribunal, vou chegar de forma independente. No triênio 2015-2017, eu fui diretor suplente da CASC, então eu já prestei meus serviços voluntários à nossa instituição. Eu me sinto preparado para honrar, dignificar e bem representar a advocacia catarinense junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu acredito que um candidato a exercer este cargo deve ser 3 vezes imparcial, independente e incorruptível. Por isso eu venho de forma muito respeitosa aos colegas, à advocacia catarinense, pedir o voto para que eu consiga ficar na lista sextupla. Em 2017 eu já participei, fiquei na lista tríplice e agora estou novamente no pleito. Se eu chegar ao cargo, estarei de portas abertas, de pé e à ordem, para ouvir os colegas, para transformarmos a justiça de forma mais justa, igualitária. Muito obrigado. Candidato, boa tarde. Boa tarde. A pergunta é: quais mecanismos o senhor considera adequado no exercício da magistratura para assegurar uma atuação comprometida com a equidade racial? O magistrado deverá simplesmente cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, que já no seu preâmbulo determina que a nossa sociedade deve ser pluralista e livre de qualquer preconceito, seja de sexo, idade, cor, raça ou qualquer forma de preconceito. Então, no meu entendimento, a simples observância da Constituição Federal vai fazer com que o magistrado nunca julgue com base em qualquer tipo de preconceito. Candidato, próxima pergunta. O que o candidato entende que o sistema de precedentes e sua obrigatoriedade deve ser aplicada aos processos penais? O sistema de precedentes veio ao direito brasileiro através da emenda constitucional número 45 e depois se aperfeiçoou com o Código de Processo Civil de 2015. A minha área de atuação não é a de direito criminal, mas os precedentes
vinculantes ou precedentes qualificados devem ser observados tanto na área civil quanto na área criminal. Os precedentes trazem previsibilidade, segurança jurídica, levam em consideração o princípio da confiança do jurisdicionado nas decisões das Cortes Supremas, e se no civil eles são é obrigatória a sua observância, muito mais no direito penal, que trata do direito da liberdade das pessoas. Eu acredito que a não observância de precedentes, principalmente na área penal, dá um duplo golpe no direito, tanto na autoridade das decisões, na ratio decidendi das decisões das Cortes Supremas, quanto na autoridade do próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Candidato, na sua opinião, como é possível compatibilizar o uso do plenário virtual com as prerrogativas da advocacia, o direito de defesa e a publicidade nos julgamentos do Poder Judiciário? Para falar em prerrogativas, primeiro eu tenho que falar de 2 pontos importantíssimos. Liberdade de advogar e coragem. De forma muito feliz, o nosso presidente Juliano Mandelli, nas nomeações que fez nas subseções, e eu tive a satisfação de acompanhar muitas delas, frisou, em praticamente todas as que eu assisti, a célebre frase do advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, de que a advocacia não é profissão de covardes. E falar das prerrogativas é falar da liberdade de advogar. Sem prerrogativas não existe advocacia. E essa coragem nós precisamos ter. Antes de ter coragem para defender nossos clientes, nós precisamos ter coragem de defender as nossas próprias prerrogativas, que não são direitos, são deveres. Nós temos o dever de defesa das prerrogativas. Se eu tivesse que formular um conceito sobre violação de prerrogativa, e aqui eu estou sendo ousado para formular um conceito, eu diria que violação de prerrogativa é todo ato que impede ou obsta o livre exercício irrestrito da liberdade de advogar. E agora, falando em coragem, a coragem que Sobral Pinto nos deixou e falou sobre a advocacia, não é de agora e nem da época de Sobral Pinto, mas é de tempos imemoriais, de tempos remotos. Se não vejamos o texto de Leão I, imperador romano do Oriente, imperador César Flávios Valérios Léo Augustus, que no Código 2714 assim se manifestou. Os advogados que aclaram os fatos ambíguos das causas, e que pelos esforços de sua defesa em assuntos frequentemente públicos e privados, sustentam as causas perdidas e reparam as quebrantadas, são proveitosos ao gênero humano. Não menos do que se em batalhas e recebendo ferimentos salvassem sua pátria e seus ascendentes. Pois não cremos que em nosso império militem unicamente os que combatem com espadas, escudos e couraças, senão também os advogados. Porque militam os patronos das causas, que confiantes na força de sua gloriosa palavra, defendem a esperança, a vida e a descendência dos que sofrem. Continuando na resposta, sobre o plenário virtual, as prerrogativas, eu acredito que elas dão a faculdade de o advogado poder fazer sustentação oral presencial, porque eu ainda entendo que vídeo gravado não é sustentação oral. Para mim, vídeo gravado não é sustentação oral. Mas, hoje temos a faculdade de enviar vídeo, de pedir destaque para fazer a sustentação presencial e a própria sustentação oral presencial, que na minha visão é o ápice da advocacia, porque a nossa voz,
Quando você fala olho no olho do magistrado e sente a sua reação, você vê ali um alento, uma esperança e uma chance de reverter uma decisão que pode ter sido inicialmente desfavorável. Candidato, muito bem a explanação. Quer prosseguir? Está satisfeito? Prossigo? Você, muito bem. Lages. Terra no... Candidato, próxima pergunta. Se você entende possível a punição civil ou criminal de advogado parecerista, caso positivo, em quais hipóteses? A Constituição Federal, no artigo 133, diz que a advocacia é indispensável à administração da justiça, sendo o advogado inviolável por seus atos e manifestações, vírgula, nos limites da lei. E quais são esses limites da lei? O nosso próprio Estatuto da Advocacia. O advogado que emite parecer e transfere o seu conhecimento dentro do direito constitucional da liberdade de expressão, nunca vai poder ser punido, a meu ver, nem administrativamente e muito menos criminalmente. Punir o advogado por parecer é tolher o direito de advogar. No meu entendimento, é isso. Muito obrigado. Faltando 3 minutos, eu peço licença, declino das demais respostas e peço voto para toda a advocacia catarinense para fazermos juntos um mundo melhor. Muito obrigado.